Bom, agora que a gente terminou o nosso modal aqui na aula passada, né, a gente vai fazer o quê? A gente vai começar a trabalhar então os elementos, as animações dos elementos ou interações com esses elementos de interface conforme a gente scrolla a tela, tá? Conforme a gente rola a tela. E o que seria então essas animações, tá? A primeira coisa que eu quero fazer, que a gente vai fazer, é quando a gente começar a rolar essa página inicial, esse elemento de scroll down ele vai sumir, tá? Por quê? Porque a gente não precisa ver ele mais a partir do momento que a gente já sabe que a gente scrollou a página, né? Então a gente não precisa ver ele mais, tá? Essa é a primeira coisa que a gente vai fazer. A segunda coisa que a gente vai fazer é animar esses elementos aqui conforme eles entram na tela, tá? Da próxima sessão. Só lembrando que aqui é a mesma página, tá? Eu só fiz aqui em boards diferentes. Eu deveria ter feito tudo junto aqui, mas sei lá, hábito. Para algumas coisas eu gosto de fazer separado assim mesmo, geralmente quando eu faço sections. Mas beleza. Bom, então é isso que a gente vai fazer. A gente vai começar a trabalhar agora com essas animações de elementos conforme a gente scrolla a página, tá? E como que a gente vai fazer isso? Bom, a gente não vai fazer isso na unha. Por quê? Porque é muito difícil você controlar o scrolling, que hora que dispara, que hora que não dispara. Digamos assim, dá para fazer? Dá, mas dá um trabalhão gigantesco, não caberia aqui nesse curso e tal, e também não vale a pena fazer. Por que não vale a pena fazer? Porque a gente já tem algumas bibliotecas muito boas disponíveis gratuitamente na internet, e a que a gente vai usar aqui no curso se chama Waypoints, tá? Então vou procurar aqui Waypoints. Beleza. Nesse primeiro link aqui mesmo, você vai entrar imakewebthings.com/waypoints. Legal, essa aqui é a página inicial dele, e a gente vai fazer o seguinte. A primeira coisa eu quero mostrar quem que fez esse projeto, que eu gosto sempre de pelo menos dar os créditos, né, já que é um projeto open source. Então o cara que fez é esse cara aqui, ó. Eu não sei o nome dele estava aqui, na verdade. É o Caleb, tá? Então foi o Caleb que fez, tem o blog, tem o Twitter dele e tal. Então muito obrigado, Caleb, deixando os créditos aí, porque isso aqui é uma ferramenta muito boa mesmo, o Waypoints, tá? Legal. E aqui agora o que a gente vai fazer? Na página do Waypoints, a gente vai entrar aqui, ó. Vou abrir esses 3 links aqui, a gente pode abrir o Guides, o Shortcuts e o API, tá? Então eu abri um em cada aba aqui. Aqui no Guides ele dá uma visão geral de como a gente usa, tal. Daqui a pouquinho a gente vai voltar aqui, tá? Mas percebe, ó, ele já vai dando uma demonstração pra gente conforme a gente vai rolando a página, alguns elementos vão entrando na tela, tá? E é isso que a gente vai trabalhar, tá? Ele tem 3 versões de código. Ele tem o Vanilla JavaScript, que ele chama de No Framework. Quer ver? Eu tô dando um zoom aqui, ó. Tudo que tiver no framework quer dizer que não é jQuery ou nenhuma outra framework de JavaScript, tá? Framework, na verdade, ele usa library, né? jQuery e Zepto. Esse Zepto, para ser sincero, eu nunca usei, não sei como funciona, tá? Mas então a gente vai continuar usando o JavaScript puro, Vanilla JavaScript, sem framework, tá? E ele dá o botãozinho para a gente fazer o download, tá? Na página inicial aqui, só que a gente não vai fazer o download, a gente vai usar isso do CDNJS, tá? Então você vai no seu navegador, digita CDNJS Waypoints. E aí ele vai dar o primeiro link aqui, ó, CDN Libraries Waypoints, beleza? Você pode abrir esse link aí. E aí, qual que a gente vai pegar? Ele tem um monte de versões aqui, ó. Ele tem uns pacotes, uns packages auxiliares. A gente vai usar um desses auxiliares, mas a gente vai usar mais pra frente, a gente não vai usar agora. De todo jeito, já vamos incorporar. Então a gente vai pegar esse aqui, ó, que é o No Framework Waypoints.min.js, tá? Esse aqui é o primeiro, então eu vou clicar aqui no Copy. Aí a gente vai lá no nosso index, lá embaixo, antes do nosso main, tá? E a gente vai fazer script src igual, e a gente cola esse link, fechou, aspas, fechou a tag de script. Beleza. A gente vai fazer a mesma coisa pro envio, tá? E o envio a gente também vai pegar o que não tem... Na verdade, o envio aqui parece que todos... Ele já não define se é com ou sem framework, tá? Então eu imagino que é tudo JavaScript puro mesmo, tá? Bom, a gente vai pegar então aqui o envio.min.js, tá? Então eu vou copiar ele aqui.
beleza? E a gente vai fazer a mesma coisa e vai incorporar aqui no rodapé do nosso index. Script, src, colou o link, fecha a tag de script. Beleza, continuando então, agora vamos ver como que a gente usa o waypoints, tá? Então aqui ó, na página inicial, eu cliquei aqui em Guides, tá? Que é essa página aqui do Guides, e ele dá aqui pra gente ó, uma funçãozinha básica. Eu vou copiar essa função aqui, vou dar um Ctrl C, beleza. Vou aqui no nosso main.js agora, e aqui embaixo eu vou colocar um comentário pra gente saber o que a gente está fazendo, e vou colocar animando elementos on scroll com waypoints. Waypoints. Isso, beleza, para a gente não se perder. E vou colar. Aqui, ó, nesse exemplo que ele está dando, o que ele está fazendo? Ele está fazendo uma coisa que a gente não viu no curso, que é um pouquinho mais avançada, é uma classe de constructor, tá? Então ele está construindo um objeto, digamos assim, tá? Então isso aqui serve para construir um objeto passando essas características aqui que já estão presentes nessa library, nesse plugin que a gente incorporou aqui, tá? Então essa library, né, do waypoints, ela vai ler essa variável chamada waypoint, ela vai entender tudo que está aqui dentro já e executar no nosso navegador, tá? Mas a gente não precisa se preocupar muito em explicar isso aqui, a gente precisa se preocupar mais em explicar como usa, tá? Porque senão vai ficar muito avançado e não cabe aqui no curso. E como que a gente usa? Bom, de acordo com a documentação deles, obrigatoriamente, isso aqui é um objeto, tá? A gente viu lá na nossa aula de objeto, como que a gente usa objetos, só melhorando a sintaxe aqui para você entender. Então, um objeto ele começa com uma chave, fecha, e aí então ele tem o key e o value dele, né? E aí então mais um key, mais um value, que só mudou de cor, ó, esse handler, porque ele é um método, né? Lembra na nossa aula de objeto, quando a gente viu que todo item de um objeto que ele tem uma função, ele é chamado de método, né? Então, só por isso que ele mudou de cor aqui. Mas se você reparar, ó, a ideia é como se fosse, tipo assim, mais uma informação, vírgula, outra, dois pontos, vírgula. Então, é um objeto, beleza? Só explicando para você não ficar perdido, então, aqui, só porque eu copiei e colei. Belezinha. Então, continuando aqui, então... esses itens do objeto aqui, do waypoint, né? Eles são obrigatórios, a gente tem que escrever assim, eles já vêm da documentação, tá? Tem mais um monte de opções que a gente já vai ver daqui a pouco, as que a gente vai usar, mas as mais importantes são essas aqui, ó. Qual elemento que a gente está selecionando para a gente mapear ele? Então a gente vai mapear o nosso scroll, né? O nosso elemento lá, deixa eu ver no nosso index, como que ele chama? Tá bem aqui embaixo. JL scroll down. Beleza, então vamos selecionar ele. Então aqui ó, no nosso element, ele tem o document, ele está pegando get element by ID, eu vou substituir por query selector. E aí vou passar então a nossa classe lá do nosso elemento. E aí precisa colocar o pontinho aqui. Beleza, salvei. E agora o que acontece? Basicamente ele funciona assim, ó. Quando esse elemento aqui atingir determinada altura do scrolling, e a gente vai determinar daqui a pouco, faça o que estiver dentro dessa função do handler, tá? Então aqui tem notify, que é lá do exemplo dele, a gente não tem isso no nosso projeto, então a gente vai usar o console log mesmo, tá? E vou colocar aqui, ó, disparou. O que acontece? Por padrão, tá? Se eu não passar mais nenhuma propriedade, a gente já vai passar mais uma propriedade aqui, que é o offset, tá? Mas se eu não passar o offset, isso aqui só dispara quando esse elemento atingiu o topo da página, atingiu o nível 0 aqui do topo da página. Então vamos fazer o teste para ver se funcionou? Deixa eu tirar essa última vírgula aqui, senão vai dar erro. Beleza, salvei. Então estamos selecionando o nosso JL scroll down, então teoricamente quando ele atingiu o topo da página, vai fazer um console log. Então vamos ver se está funcionando, tá? Eu vou atualizar aqui a nossa página, vou abrir o nosso console e vou começar a scrollar, não está acontecendo nada, continuo scrollando, beleza. Na hora que ele encostar ali no topo, ele deve dar o console. Legal, deu o console log, está funcionando. Beleza. Ó, ele também funciona no sentido inverso. Quando eu volto, ele dispara de novo. Tá vendo que o número está rolando ali, ó, 5, 6, 7, 8. Então, beleza, o nosso waypoint já está funcionando. Legal. Agora, a gente pode
falar o quê? Poxa, mas eu não quero quando seja quando for aqui no topo, tá? Eu quero quando for a 30 pixels daqui do bottom, ou eu quero quando for exatamente no bottom. Quando é exatamente no bottom, se a gente vier aqui nos guides e no finalzinho aqui, onde que é? Cadê? Aqui. Na verdade é no API, tá? Então se você entrar aqui no API, e aí você vem aqui em Offset, tá? Essa é a propriedade que a gente usa. Eu vou rolar até aqui embaixo, tá? E aqui, ó, ele tem uma classe especial que já vem embutida nele, que ele chama Bottom in View. Então ele fala aqui que, tipo assim, a partir do momento que esse elemento encostou o bottom, então vamos supor que tem um elemento aqui para baixo, né? Para baixo da tela, a gente não está vendo. A partir do momento que ele encostou essa linha base aqui, ele já dispara o que a gente quiser que ele faça. No nosso caso lá, no nosso exemplo, é um console log, tá? Então esse Bottom in View serve para isso. Só que se a gente usar ele, como o nosso... eu tenho que passar o offset aqui, né? Então vamos lá. Offset é mais uma propriedade que eu estou passando dentro do objeto. E aí o bottom in view tem que ser entre aspas. Beleza. Então assim, o que acontece? O nosso elemento ele já está... quando a gente abre a página, ele já está encostando no bottom. Então ele já vai disparar logo de cara. Quer ver? Disparou. Viu? Então o que acontece? Se eu scrollar para cima, na hora que eu encostar... na verdade nem funcionou. Ele funciona só na primeira vez, o bottom in view. Mas não importa, porque a gente não vai usar o bottom in view. A gente vai usar porcentagem, tá? Então aqui no lugar do bottom in view, eu posso falar quantos por cento eu quero que esse elemento esteja do topo. Então, por exemplo, se eu colocar 50%, vou atualizar aqui a página. Beleza, ele está lá embaixo, então aqui ele deve estar uns 10%, 15%, 30%. Na hora que ele chegar em 50%, que é mais ou menos aqui, ele vai disparar. Quer ver? Disparou. Legal? Se eu falar que eu quero a 90% do topo, vou atualizar. E aí eu vou scrollar só um pouquinho e ele já vai disparar. Na verdade, vou atualizar de novo. É engraçado, com 90% ele já está disparando como se já estivesse a 90% do topo. Vamos colocar 80%. Provavelmente é porque a própria altura desse elemento já está passando de 90%. Então, por isso que ele está disparando, tá? Vamos ver o 80%. O 80% não disparou. Aí eu dou uma roladinha, ele já dispara. Beleza? Bom, então é assim que funciona o Waypoints. A gente vai usar ele tem algumas outras coisas mais avançadas que a gente vai ver mais pra frente no nosso curso. Mas então, o que basta pra gente entender é esse funcionamento básico dele mesmo, de quando a gente dispara as nossas ações, né? Então, só para fechar essa aula, já vamos fazer o nosso scroll down sumir. A gente já tem uma classe de fade out, né? Deixa eu procurar ela aqui, uma animação fade out. Ups. É JL fade out, né? Se eu não me engano, JL fade. Isso mesmo. Então, a gente vai usar essa classe aqui para fazer mais ou menos igual a gente fez aqui em cima, ó, no nosso overlay e tal, só que a gente vai usar agora o waypoints para mapear que hora que a gente quer conforme a gente scrolla, tá? Então, lembra, vai acontecer tudo que estiver dentro dessa função do handler. Então, é muito simples. A gente faz o quê? A gente tem esse elemento aqui. Deixa eu tentar fazer o seguinte, eu vou copiar isso aqui, vou colocar ele numa variável aqui fora, var, eu vou chamar de myScrollDown, tá? Só pra gente não ter que ficar repetindo toda hora isso aqui. Beleza, então aqui o nosso element já vai ser o myScrollDown. Vamos ver se vai funcionar dentro do handler, porque esse handler, se eu não me engano, ele é um disparador de eventos. Então pode ser que ele não consiga acessar essa variável que está aqui fora. Vamos tentar. Vamos lá. E aí então, o myScrollDown, tá? E aí o que eu vou fazer então agora? Eu vou fazer um class list, tá? Add, porque a gente vai adicionar uma classe. Na verdade eu vou fazer toggle, vai? Porque na hora que a gente rolar para trás, ele vai voltar, né, ao estado anterior. Beleza. E agora o nome da nossa classe, que era JL Fade Out. E aí, ponto e vírgula. Vamos ver se funcionou.
Então, quando chegar em 80% da tela, né, a distância dele entre a base e o topo, aqui a distância do nosso elemento, ele vai disparar, então, essa classe aqui, toggle class, no próprio myScrollDown. Então, vamos ver. Atualizei. Quando chegar mais ou menos aqui, ele tem que começar um fade out. Vamos ver se funcionou. Funcionou, legal, maravilha. Legal? E agora, quando eu voltar, então ele tem que fazer o toggle de novo e voltar a classe lá. Funcionou, maravilha. Bom, então é isso. Eu acho que já deu para você entender, né, como funciona o Waypoints, o jeito mais tranquilo dele. A gente também incorporou aqui o InView, a gente vai ver o InView mais para frente, vai ter outras situações onde ele vai ser mais interessante para a gente usar, mas por hora você já aprendeu aí o básico do Waypoints, belezinha? Bom, então é isso. Te vejo na próxima aula.